Então, a gente está na porção da semana de Toldot, tá bom? Primeiro vou começar fazendo a leitura da oração do Ari, para poder elevar nossa consciência, preparar a gente para todas as mensagens e todos os ensinamentos que a Torá traz essa semana, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב רחמים וסליחות מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה ושתביעה, שקרביתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקדושה, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מה אנו למען היינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפנים תחנוננו לפניך, שתמחו וסלח לכל חטאותינו ועונותינו, ויהו יהיו עונותינו מבדלים ועינינו לפניך, והן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקננה את לבבנו לילותיך, ולהבטחה ותקשיב אוזנך לדברינו אלה ותכתב לבבינו עליו בסודות תורתך, ויהיה לימודנו זה נחת רוח לפני כספותיך, כדאי נוכל ותציל עלינו וואלה מקום שמותינו בכל, והיא ניתנו ושיתנו ציצו ניצוצות עבדך הקדושים אשר על עידן גלית דבריך, אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכותם תראותם תמותם, קדושתן ימוד לנו נמור נשאר בדרבים יולו וזכותם תהי לנו במם, שאינו לומדים כממך נהי זמרת ישראל, גל עיני וביט נפלאות תורתך, כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, ירצון מפיו וליבי לפניך, אדוני טובים וגואלים. Tá bom, então já temos aqui alguns amigos que estão online conosco, os amigos que estiverem assistindo a gravação dessa aula, sejam todos muito bem-vindos também, é uma honra, um privilégio poder estar aqui para poder compartilhar palavras de Torá, ensinamentos de Torá e de Kabbalah com cada um de vocês. Muito bem, meus amigos, olha, nós estamos na porção de Toldot, tá bom? E como sempre a gente vai começar com um breve resumo do que a porção dessa semana lida, tá? O que ela trata. E aqueles de vocês que tiverem interesse em fazer o estudo da porção dessa semana, vocês vão encontrar no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25, verso 19, até o capítulo 28, verso 9, tá bom? O nome da paraxá é Toldot, e Toldot significa gerações, tá bom? Então, a Torá começa falando, né, que Isaac e Rivka, Rebeca, eles ficaram durante um período de 20 anos sem gerar filhos, sem ter filhos. Até que então suas orações foram atendidas e Rivka, Rebeca, concebeu, ficou grávida. Ela então vivencia, de acordo com aquilo que a gente lê na porção de semana, uma gravidez difícil, né? É dito que os dois filhos dela, ela fica grávida de gêmeos, e que esses dois então lutam dentro dela, né, dentro do útero. E o Criador então diz que Rivka possui duas nações em seu ventre e que a mais nova, a mais jovem, dominará, prevalecerá sobre a mais velha. Tá? Esaú, é quem vem primeiro, é quem surge primeiro, né, no momento do nascimento, e Yaakov, ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Esaú se torna um caçador astuto, um homem do campo, enquanto Yaakov, ele é um homem tranquilo, uma pessoa que vive em suas tendas de ensino e de estudo. Tá? Então, por um lado, você tem Esaú, que era uma pessoa, né, do campo, da caça, e o irmão dele gêmeo, Jacó, era um cara mais tranquilão, na dele, né, low profile, que ficava na tenda, estudando Torá e etc. Isaac, ele tem, né, vamos dizer assim, um apreço aparentemente maior por Esaú, enquanto que Rebeca, Rivka, tem um amor, vamos dizer assim, mais preponderante por Jacó, pelo outro filho, por Yaakov. Então, certo dia, a Torá conta que, voltando exausto e faminto de sua caça, Esaú, ele então vende o seu direito de primogenitura, né, que são todas as bênçãos ali que deveriam ser transmitidas ao primogênito. Esaú vende esse direito, né, de primogenitura ao seu irmão Jacó por vamos dizer assim, um prato de sopa de lentilha, tá? Muito bem. Então, a Torá ela continua dizendo que em Gerar, né, na terra dos filisteus, Yitzhak apresenta Rivka, né, a sua esposa, como, na verdade, sendo sua irmã, com medo de ser morto
né, pelo fato de alguém ter uma cobiça pela esposa dele, né? Rebeca era uma mulher extremamente bonita. Então, para que ele não fosse morto, então ele apresentou a esposa dele como se fosse a irmã dele. É algo muito semelhante com o que havia acontecido com Avraham Avinu, no episódio em que tanto ele quanto Sara vão para o Egito, né? Algo muito semelhante. Então é dito que Isaac ele cultiva a terra, ele reabre poços cavados pelo seu pai Avraham, que havia sido tapados, né? E também cava uma série de seus próprios poços. Né? Nos dois primeiros há um certo conflito com os filisteus, mas as águas do terceiro poço são desfrutadas com tranquilidade, o que inclusive, de acordo com alguns sábios, esse episódio aqui é uma alusão à construção e à destruição dos dois templos de Jerusalém, né? E esse terceiro poço, onde são desfrutadas as águas com tranquilidade, é uma referência ao terceiro templo sagrado que há de se manifestar no mundo, ainda em nossa geração, né? Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador. Muito bem. A Torá ela continua dizendo, então, que Esaú, ele se casa com duas mulheres hititas, Isaac fica velho e cego e expressa, então, o seu desejo de abençoar Esav antes que ele, né, saia desse mundo físico. E enquanto, então, Esaú sai em busca da comida favorita do seu pai, Rebeca veste Jacó com as roupas de Esaú, cobre seu braço e pescoço, né, com peles de animais, para simular a sensação de seu irmão, que era mais cabeludo, né, era mais peludo. Ela, então, prepara um prato semelhante e envia Jacó para o seu pai. Jacó, então, recebe as bênçãos do seu pai, né, pelo orvalho do céu e pela gordura da terra, que simboliza a totalidade. Simboliza tanto a bênção de nível espiritual, quanto a bênção também de nível físico. E também o abençoa pelo domínio sobre o seu irmão. Ou seja, naquele momento, então, Jacó ele também é abençoado, né, com essa força para poder exercer controle e domínio sobre Esaú, sobre Esaú, seu irmão. Quando Esaú, então, ele regressa e toda essa trapaça, vamos dizer assim, entre aspas, é revelada, tudo que Isaac pode fazer pelo seu filho que agora chora, no caso, né, Esaú, é prever que ele viverá pela sua espada e que quando, em algum momento, Yaakov, ele cair ou vacilar, então, né, Jacó, ele vai perder a sua força, a sua supremacia sobre Esaú, sobre o irmão mais velho, só nessas condições. Jacó, então, sai da casa dele, né, e vai rumo a Haran para fugir da ira do seu irmão Esaú, que jura, né, matá-lo, e também para encontrar uma esposa na família do irmão da mãe dele, né, na casa do tio dele, Lavan, né, ou Labão em português. Esaú, então, se casa com uma terceira esposa, chamada Mahamalat, que é filha de Ismael. Tá bom? E assim encerra a porção dessa semana. Esse foi, então, um resumo do que a porção dessa semana fala. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a explorar alguns níveis aí mais profundos e extrair alguns ensinamentos práticos, sabe? Para que a gente possa ter uma semana mais produtiva, com muito mais luz e, sabe, mais entendimento, sabe, daquilo que o Criador deseja para cada um de nós. Então vamos lá, pessoal, ó. A primeira coisa que eu separei aqui para vocês é um estudo, né, um ensinamento relacionado à herança, tá? Aquilo que a gente herda dos nossos antepassados, dos nossos familiares, né? Vou falar de uma herança de um nível espiritual e também de um nível físico. A Torá, na porção dessa semana, quando vocês, né, forem fazer o estudo, vocês vão notar que ela menciona detalhes sobre Rivka, né, a mãe de Yaakov e de Esaú, e esses detalhes pertinentes à família dela. Se a gente lembra um pouquinho, né, do que a gente já estudou nas porções passadas, né, mais precisamente na porção da semana passada, Avraham ele envia Eliezer, o servo dele, para poder encontrar uma esposa para o filho dele, né, Isaac, né? Então Eliezer ele vai para esse lugar, para essa terra chamada Haran, para poder encontrar essa esposa, né, que é Rebeca, que é Rivka. E o que ocorre? A família de Rivka era uma família que, né, era composto assim de pessoas que eram idólatras, né?
A gente precisa lembrar que Abraham, ele próprio, ele saiu de um lugar e saiu de uma família que era composta por elementos que faziam idolatria. Abraham foi o primeiro que teve, né, esse contato com o verdadeiro e único Deus, que está acima de todas as coisas, né, o Criador de todas as coisas. Mas da família dele mesmo, né, todos eram idólatras. Né? Então, a família de Rivka, que é, né, não por acaso também faz parte ali da família de Abraham e vivia na mesma cidade que Abraham vivia antes de vir para Canaã, a família dela também era composta de pessoas que eram idólatras, porém ela própria não tinha, vamos dizer assim, uma conduta negativa, tá? E o que os sábios eles questionam é por que a Torá fez questão de fazer esse tipo de relato, né? Relatar sobre a família de Rivka. O que acabou levantando questões entre alguns sábios sobre por que o Criador quis destacar essa linhagem, né? Essa linhagem aparentemente, né? E como nós lemos na Torá, negativa de Rivka, da Rebeca. Então, existe um comentarista bíblico chamado Kli Yakar, tá? E ele explica que a Torá, ela distingue entre a diferença entre nascer e ser gerado. Na Torá, a gente vai encontrar esses dois termos, por exemplo, quando é dito sobre o nascimento, né, de Ismael, que era o filho de Abraham, é dito que ele nasceu de Abraham, enquanto que quando a Torá fala sobre Yitzhak, ele então, a Torá se refere a ele como tendo sido gerado por Abraham. Então, a gente encontra essas duas coisas, né? O nascer e o ser gerado. E não é por acaso que a Torá ela usa esses dois diferentes termos, tá? E a gente vai entender por quê. Então, sobre Yitzhak, ele é descrito como tendo sido, né, gerado, né, por Abraham, indicando que Yitzhak, ele havia herdado não só, vamos dizer assim, traços de natureza física, né? É dito que Isaac era muito parecido fisicamente com o pai dele, com Abraham, mas ele havia sido, na verdade, também gerado com características de caráter de Abraham, ou seja, características de cunho emocional e espiritual haviam sido herdados de Abraham, em contraste a Ismael, que é descrito como tendo nascido, sugerindo uma relação estritamente o quê? Biológica, só biológica, e não necessariamente, né, uma relação de nível interno de caráter. Muito bem, Isaac, então, ele manteve a sua natureza inata, né, de bondade, enquanto que Ismael, na verdade, é dito que ele tinha uma certa corrupção, por assim dizer. Inclusive, os sábios eles comentam que Sara, a esposa de Abraham, estava num nível de profecia ainda mais elevado do que o próprio marido, do que Abraham. Só que é interessante notar que em momento nenhum a gente vê algum relato na Torá dizendo, né, que Sara fez uma profecia assim ou assado. Na verdade, a gente lê com muito mais frequência na Torá, por exemplo, em toda a história de Abraham, o Criador conversando com Abraham, mas não conversando com Sara. Mas mesmo assim, os sábios nos explicam que o nível de profecia de Sara era muito maior. E baseado no que isso, né? Baseado no que os sábios dizem que né, isso procede, esse ensinamento é verdadeiro, porque de Abraham saiu tanto Isaac quanto Ismael. De Abraham saiu tanto aquilo que foi gerado a partir dele, mas aquilo que nasceu dele, ou seja, de Abraham nasceu um filho que tinha características tanto externas quanto internas, mas também saiu um que só tinha característica externa, mas que os valores e o caráter era completamente diferente. Ao passo que de Sara só saiu o quê? Só saiu Isaac. Né? Inclusive, é dito que essa falha de caráter de Ismael se dá devido à ansiedade que Abraham e Sara também, em certa medida, teve em fazer com que a promessa de Hashem, a promessa do Criador, se cumprisse rápido. Porque o Criador havia prometido para Abraham o quê? Que ele iria ter um filho com Sara.
Só que os anos foram passando, né? As coisas foram acontecendo. Abraão e Sara, né, pensaram que talvez eles não tenham entendido a mensagem correta. Né? E por isso, então, houve toda a questão de Sara, né, oferecer uma das suas servas, no caso, Hagar, para Abraão, para se casar com ele, para poder gerar um filho com ele. Mas que, na verdade, esse não era o plano né, não era o plano do Criador. O plano era bem específico. Não, o filho que vocês vão ter vai ser de vocês dois. Então, devido a essa pressa, essa falta, né, inclusive de emuná, talvez, em certo ponto, a gente não quer, né, obviamente, a gente não quer julgar os patriarcas, mas isso é uma opinião de alguns comentaristas, sabe, de que essa diferença de caráter entre Isaac e Ismael, né, ambos filhos de Abraão, se dá justamente a isso. E o que faz a gente refletir muitas vezes que às vezes a nossa falta de confiança em Hashem faz a gente atropelar os planos de Hashem para a gente. A gente acaba querendo fazer as coisas só da nossa maneira, da forma como a gente acha que deve acontecer. E por essa razão, muitas vezes os nossos planos acabam não saindo da forma como a gente gostaria. Até sai, até acontece alguma coisa, mas acaba vindo algum efeito colateral. Né? Isso porque talvez a gente tenha sido negligente e tentar entender exatamente o que o Criador estabeleceu para cada um de nós. Isso é algo muito importante, algo que me veio em mente agora. Em todo caso, voltando, né, à explicação, né, do porquê que a Torá, ela relata sobre, sabe, a família de Rivka. E a coisa, sabe, tá mais ou menos alinhada com essa ideia. Porque, né, a gente tem esses gêmeos, Esaú e Jacó. Né? Então, Esaú, a gente sabe que normalmente a pessoa a quem é atribuída o quê? Toda a parte negativa, né? Esaú é o malzinho e Jacó é o bonzinho, né? Então, esse relato, de acordo com alguns sábios, sobre a família de Rivka, é justamente para trazer a ideia de que toda essa parte negativa acabou se manifestando em Esaú, em Esav. Embora, como nós iremos ver daqui a pouquinho, existem outras opiniões que divergem um pouco dessa ideia, tá? Mas que, sabe, essas características então negativas acabaram sendo direcionadas para Esaú, enquanto que Yaakov, ele acabou, né, ficando só com a parte mais elevada, mais iluminada, né? A gente sabe que na Kabbalah, é importante a gente, sabe, ver aquilo que está por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? O ensinamento mais profundo daquilo que a gente está lendo. E, de acordo com os cabalistas, o que ocorre é que Esaú e Jacó são dois estados de consciência, são dois níveis de consciência, tá? E quais são eles? Então, vou falar sobre Esaú, vou falar sobre Esaú primeiro. A própria Torá diz que Esaú é um homem do campo, um homem de caça, tá? E alguns sábios, eles explicam que essa consciência de Esaú é uma consciência que está, assim, completamente desvinculada com assuntos relacionados à espiritualidade, tá? Uma consciência de Esaú é aquela que está muito preocupada em posse, em materialismo, naquilo que eu posso obter aqui agora. Tanto que na passagem, né, da sopa de lentilha, a gente vê isso de forma muito clara. Né? Jacó, ele fala assim, olha, eu te dou a sopa de lentilha, mas em troca eu quero que você me dê o seu direito de primogenitura. A gente sabe que Esaú, ele nasceu primeiro. Então, ele tinha ali o direito, né, todo o direito do primogênito. Mas ele não dava muita importância para isso. Ele dava importância para o quê? Porque ele estava sentindo naquele momento, no aqui e agora. Eu estou com fome agora, eu preciso me alimentar agora. Para que eu vou querer, né, a bênção do primogênito se eu estiver morto de fome? Isso não vai me adiantar. Tá? Então, assim, na nossa vida, esse nível de consciência é aquele que fala para a gente se importar exclusivamente com as coisas materiais. Normalmente, a característica da consciência de Esaú é aquela que, sabe, não considera, por exemplo, a existência de um mundo vindouro, sabe, de uma vida após a morte. Um dos traços né, de pessoas que são verdadeiramente espirituais são pessoas que sabem que a coisa toda não se resume só nesse plano. Existe algo além.
depois que a gente terminar, né, a nossa tarefa nesse mundo, alguma coisa vai continuar em um outro nível, né? Num outro universo, no universo espiritual. A consciência de Esav, ela nega isso. Ninguém nunca voltou de lá para falar. Né? É mais ou menos esse papo. Ninguém nunca voltou lá para falar se tem ou se não tem, então vou viver o aqui e agora somente, o que importa é ficar rico, ter dinheiro no bolso, e muitas posses, e né, ter poder e ter domínio sobre outras pessoas, né, acumular riqueza e tudo mais. Essa é a consciência de Esaú. Qual que é a consciência de Jacó? É exatamente o oposto. Não, quero aprender sobre as coisas de Deus, eu quero aprender sobre, sabe, como é o processo de elevação e desenvolvimento, evolução da alma. Eu quero aprender mais sobre o Criador do universo, eu quero me aproximar cada vez mais desse Criador. Essa é a consciência de Jacó, ok? Muito bem. Então, ensinamento prático sobre traços de caráter, porque essas duas consciências, primeiro, a gente precisa saber que todos nós temos esses dois níveis, esses dois, né, essas duas frequências. A gente tem tanto a consciência de Jacó, quanto a consciência de Esav, de Esaú, brigando constantemente. Da mesma forma como brigaram dentro do útero da mãe, de Rebeca, essas duas forças que habitam dentro de cada ser humano, ok? Antigamente a coisa era muito bem separadinha, mas na nossa geração a coisa tá tudo muito misturado. Inclusive, um dos trabalhos que nós temos é justamente fazer essa separação. Separar, sabe, essa bagunça. Trazer ordem para todo esse caos. Então, e essas características, muitas vezes, acabam sendo, vamos dizer assim, potencializadas, fortalecidas por causa do meio em qual a gente vive. Às vezes a nossa própria família, amigos, sabe, pessoas próximas acabam tendo uma influência sobre a gente acaba enveredando muito mais para um lado do que para o outro, ou mais para Esaú, ou mais para Jacó, ok? Então, os traços de caráter, então, são influenciados tanto pelo ambiente, mas também, amigos, olha só, vejam, pela nossa própria genética. Né? Alguns estudos, eles relatam, né, que estudos avançados, que muita coisa de nível, assim, genético mesmo, sabe? A gente acaba herdando, sabe, dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Agora, isso não é desculpa para a gente aceitar a vida como ela é, né? Por quê? Porque cada indivíduo tem o quê? A capacidade de escolher o seu caminho. Existe o livre-arbítrio. Né? O Criador ele nos presenteou com essa dádiva de escolher entre ir por aqui ou ir por ali. Cada um de nós tem a capacidade de escolher um caminho virtuoso, né? Ou um caminho onde a gente acaba cedendo às nossas próprias influências negativas. Tá? É interessante porque você vê muito isso, assim, sabe, no âmbito familiar. Você vê irmãos, por exemplo, né? Você tem um filho que nasce num determinado momento, né, do casal, e aí passam alguns anos, o casal tem um outro filho, não é? E aí, né, às vezes você pensa, poxa, por terem vindo, né, do mesmo casal, esses filhos deveriam ser muito parecidos, né, em termos de caráter, né, em termos de emoções e espiritualidade e tudo mais, mas o que a gente vê muitas vezes é uma diferença gigantesca, embora tenham nascido dos mesmos pais. Às vezes o filho mais velho acaba sendo uma pessoa mais espiritualizada, por exemplo, porque no momento em que ele foi concebido, naquele momento que os pais tiveram, os pais estavam mais conectados com a luz, estavam mais conectados com Deus, né? Então, o primeiro filho teve todo aquele período, sabe, de fé dos pais, e aquilo acabou influenciando, tanto, né, na genética do filho, como depois na própria criação. Aí, passado alguns anos, os pais tiveram um outro filho, só que nesse momento os pais já estão numa outra vibe, estão buscando mais só coisas do mundo do 1%, coisas físicas,
E aí aquele filho cresce diferente, cresce de uma forma completamente diferente do primeiro. Já nasce aquela criança que já tem uma visão, vamos dizer assim, mais de negócio, de trabalho, de dinheiro, de fisicalidade. O mais velho, ao contrário, aquele que gosta de, sabe, ficar rezando e orando e, sabe, e tal. Dois momentos diferentes. Tem um... Agora, isso não significa que, por exemplo, né, aquele que nasceu depois, ele não possa se transformar, ele não possa, sabe, mudar a sua natureza. Tem um verso, um salmo, na verdade, do rei Davi, que diz assim, Lev taor brali Elokim veruach nahon hadesh berkibi, que significa, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito virtuoso. E qual que é a ideia? A ideia desse verso, ele reflete que, independente da nossa herança e da influência que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, ou a influência que a gente recebe na nossa vida atual, nós podemos e devemos, inclusive, buscar renovação do nosso caráter, renovação do nosso espírito, através do quê? Da nossa emuná, através da nossa ação consciente, de fazer aquilo que é o certo, alinhando-nos com o quê? Com os ensinamentos da Torá, com aquilo que o Criador ensina para cada um de nós. Então, com tudo isso, a gente pode, sabe, transformar características internas negativas em positivas, nos tornando dessa forma pessoas que podem revelar muito mais bênçãos e luz em suas próprias vidas. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, hoje a gente vai ver bastante coisa, tá? Hoje eu separei pelo menos aqui 4 tópicos, na verdade 5 tópicos. E eu, Bezrat Hashem, vou querer falar sobre cada um deles, tá? Então, pega água, pega o seu leite se você quiser, porque hoje a gente vai aprender bastante coisa. Legal, então, segundo tópico, tá? Sobre o esforço individual. Tá um pouco quente aqui, por isso que eu tô toda hora aí secando a minha testa. Tá bem calor hoje. Então, existe um sábio que é o Or HaChaim, que explica o seguinte, ele explica que é importante lembrar que ganhar uma recompensa eterna depende exclusivamente da superação da nossa má inclinação. Aqueles de nós que têm essa hashkafá, que a gente chama, essa mentalidade, como Yaakov, de que existe muito mais além do mundo, do que o mundo físico, daquilo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, essa pessoa, no caso, né, você, eu, todo mundo que vive uma vida mais espiritualizada, a gente tem que lembrar sempre que a recompensa que é prometida pela própria Torá, né, para a pessoa que faz trabalho espiritual no mundo vindouro, essa recompensa eterna, ela depende do quê? Ela depende de que a pessoa supere a sua má inclinação. Ela precisa ter domínio e controle sobre o seu Yetzer Hara, tá? E seguir, né, o caminho da justiça, seguir o caminho da Torá. Agora, se uma pessoa tem uma alma pura, né, desde o nascimento dela, devido, por exemplo, ao mérito dos seus ancestrais, né? Vamos supor que nasce uma criança, e essa criança ela está rodeada de pureza espiritual. Os pais são elevados, os avós são elevados, os bisavós foram tzadikim, foram pessoas elevadas. Ou seja, a criança ela nasce num ambiente cercado de pureza espiritual. É dito que se uma pessoa nasce dessa forma, tem uma alma pura desde o momento do seu nascimento, devido aos méritos, né, dos seus ancestrais, e se por acaso essa alma, né, essa pessoa, ela não se esforça para fazer ainda mais, então ela acaba não ganhando a devida recompensa que ela poderia ganhar, que ela poderia receber. Ou seja, mesmo nascendo num ambiente extremamente positivo, ainda assim a pessoa precisa fazer o dela, precisa fazer o trabalho dela,
E a gente vai entender isso daqui a pouco. Se ela não faz, então ela não tem como receber as recompensas do mundo vindouro. Por quê? Porque toda recompensa vem do esforço pessoal no serviço ao Criador. E é só dessa forma que a gente obtém recompensa. A gente precisa saber que a gente vive num sistema de punição e recompensa. Ok? Que, em outras palavras, significa causa e efeito. Então, toda recompensa vai vir da onde? Do esforço pessoal do indivíduo em seu trabalho espiritual. Isso tem que estar claro. Então, exemplo, Avraham Avinu, Abraão. Ele foi um exemplo de alguém que se desviou do caminho da idolatria desde a sua juventude e seguiu firmemente o que? A certeza em um Deus único. Agora, em relação a Isaac e também em relação a Yaakov, eles também foram considerados tzadikim, né, justo desde o nascimento. Então, o Or HaChaim, ele argumenta que cada um dos patriarcas, né, ele tornou-se um tzadik, né, ou uma pessoa justa, pelos seus próprios méritos, não apenas devido à sua natureza inata. Ou seja, tanto Abraham, quanto Isaac, quanto Yaakov, ainda que eles tivessem nascido, né, com santidade e com pureza, eles fizeram o que tinham que fazer para poder obter as suas próprias recompensas, os seus próprios méritos. Abraham, ele demonstrou o quê? Hesed, misericórdia e bondade, num ambiente onde só havia pessoas negativas, a ponto de interceder e pedir por pessoas que viviam em um estado de queda constante, que foi o caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo. E isso fez o quê? Fez com que ele tivesse crédito, fez com que ele tivesse méritos. O filho de Abraham, Isaac. Isaac é aquele que demonstrou completa devoção ao Criador. Né? Nós temos os patriarcas Abraão e Jacó, por exemplo, foram patriarcas que saíram de Eretz Israel, saíram de Canaã. Né? Abraão foi para o Egito, por exemplo, viajou, saiu, enquanto que Jacó foi para Harã para poder encontrar a esposa, foi lá viver na terra do tio dele de Labã. No caso de Isaac, ele nunca saiu de Canaã, ele nunca saiu de Eretz Israel. Porque a gente sabe que ele foi considerado um corban, né? Ele foi considerado um sacrifício, e por essa razão, porque ele foi considerado um sacrifício ao Eterno, então ele nunca teve permissão de sair de Israel. Ele sempre se manteve em Israel. Então, sobre ele é dito que o mérito dele veio da devoção ao serviço ao Criador, constante. Enquanto Jacó, da onde veio o mérito de Jacó? O comentarista ele explica que o engano que Jacó realiza sobre Esaú foi o que trouxe mérito para eles. Por mais paradoxal que isso pareça, amigos, mas a gente que estuda mais um pouquinho, a gente sabe que não foi por acaso que isso aconteceu. E, na verdade, olha, aqui tem um segredo muito grande, porque é dito que a punição para todo aquele que transgride os princípios e os mandamentos da Torá é o que a gente chama de Gehinom, tá? Que, assim, em termos simples, para que você entenda, tá? É o que as pessoas consideram como o inferno, tá? Ou o purgatório, tá? Assim, a grosso modo, é esse lugar que se chama de Gehinom. E toda alma, toda alma que não faz o seu devido trabalho espiritual, então ela precisa ser sentenciada por uma passagem nesse lugar, né? Para ser purificada, para ser, né, limpa de todas as suas transgressões e negatividades, para então, depois disso, continuar a sua ascensão espiritual, ok? Então, vejam, preocupado, na verdade, com a sua continuidade, por assim dizer, Avraham Avinu,
ele pede para o Criador, de acordo com o que a gente aprende de alguns estudiosos da Torá, ele implorou para que o Criador poupasse as almas dos israelitas de ter que passar pelo sofrimento do Gehinnom. Mas alguma solução tinha que ser encontrada. E essa solução foi encontrada através da figura de Esaú. Por quê? Porque quando Jacó ele é falho, como nós vimos anteriormente, então é só nesse momento que Esaú tem a capacidade de exercer algum tipo de controle sobre Jacó. E esse controle, ele se reflete como o que a gente chama de exílio. Então, o que é o exílio? O exílio é quando a consciência de Esaú, a força de Esaú, está sob controle em relação a Yaakov. Mas até isso, amigos, é uma demonstração da misericórdia do Criador. Porque a fim de poupar o israelita de precisar ter que passar pelo fogo do Gehinnom, que é algo extremamente terrível, então, existe Esav, existe Esaú, para que quando Jacó ou os israelitas errem, eles não precisem, para que eles não precisem passar pelo Gehinnom, eles passam somente pelo exílio. E o que é exílio? Exílio são todos esses momentos em que a gente se acha abandonados por Deus. Exílio representa a ideia de que o Criador não está com a gente. A falsa ideia, né? A ilusão de que o Criador não está presente na nossa vida, ou que o Criador esqueceu a gente, ou que o Criador não lembra mais da gente. Isso é o que se representa exílio. Então, ensinamento prático aqui. Toda verdadeira virtude, ela vem não apenas dos dons que são inatos, ou seja, daquilo que a gente já nasce e já é bom, sabe? Aquela característica positiva que já é sua. Algumas pessoas são atenciosas, outras pessoas são amorosas na sua conversa, algumas pessoas, sabe, são generosas, e elas nascem com essas características. No entanto, tudo isso é muito bom, tudo isso é excelente. No entanto, a gente tem que saber que o que realmente faz diferença, a verdadeira virtude, ela não vem apenas desses dons inatos, que a gente acaba tendo com a gente do momento que a gente nasce. Mas a verdadeira virtude vem da onde? Vem do nosso esforço pessoal e das escolhas que nós fazemos para viver uma vida mais elevada. Mais elevada. Todo verdadeiro mérito vem, né? A gente cria no momento em que a gente, sabe, tem maior controle sobre o nosso ego, sobre o nosso desejo de receber somente para nós mesmos. Então, ainda que eu tenha nascido com uma série de características positivas, os meus verdadeiros méritos, aquilo que realmente, sabe, vai garantir, sabe, um crescimento espiritual e uma maior proximidade de Hashem, vai vir da onde? Vai vir de todas as situações em que eu vou subordinar, vamos dizer, eu vou ter maior domínio e controle sobre o meu Yetzer Hara. No caso de Jacó, a gente lê na Torá que Jacó era um homem que vivia de forma pacífica na tenda dele, sabe? No escritório dele ali, ó, lendo os livros dele, o dia inteiro, sabe? Só buscando conexão com o Criador. Chega um ponto que ele é chamado pela mãe para fazer uma ação que para ele era algo completamente fora do normal. Como assim? Eu vou chegar para o meu pai, vou falar que eu sou quem eu não sou? Vou usar de engano para poder pegar a bênção e tal? Como assim? Algo completamente fora daquilo que era o natural dele. Mas que mesmo assim ele fez por obediência à sua mãe, Rivka, sabendo que ela era uma pessoa que tinha um nível de nevoá, um nível de profecia elevadíssimo. É aquele momento em que a pessoa, né? Imagina que um profeta, reconhecidamente um profeta do Criador, chega para você e fala, olha, é importante que você faça isso, isso, isso. E naquele momento aquilo não faz lógica nenhuma para você.
É igual quando você vem fazer um meeting com um professor e o professor sugere que você faça algumas ações, algumas atividades que só dele estar falando aquilo você já começa a tremer por dentro. Porque você sabe o quanto vai ser difícil para você fazer aquilo que o seu professor está sugerindo que você faça. É mais ou menos isso. Mas que, por alguma maneira, você sabe, é seu professor, ele não quer o seu mal. Muito pelo contrário. Se ele está te sugerindo alguma coisa, é porque realmente, sabe, ou ele tem uma certa experiência com isso, ou ele simplesmente, realmente, sabe, está ali num nível de conexão com o Criador e que ele sabe, assim, claramente que aquilo é o melhor para você, por mais doído que seja, por mais difícil que seja. Em todo caso, para Jacó, foi algo completamente assim complicado, algo completamente difícil fazer o que ele fez. Mas foi essa ação que, de fato, fez com que o legado dele permanecesse até os dias de hoje. Foi por essa ação. E é por isso ele é, né, o patriarca Jacó, que é comparado, sabe, com a coluna central da árvore da vida, Tiferet. Tem um verso no Tanar, em Eclesiastes, que fala assim: não é dos velozes a corrida, nem dos valentes a guerra, nem ainda dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos entendidos o favor, mas sim de todos aqueles que realmente se empenham. E aqui, o que significa esse empenho? Significa você ter um controle sobre o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, sobre o seu ego, sobre o seu desejo de querer receber tudo somente para si mesmo. Porque, olha, não se engane, às vezes, querer ficar o dia inteiro só estudando Torá e não, sabe, ouvindo, às vezes, um pedido, sabe, do filho ou da esposa, porque, né, você está o quê? Você está agora fazendo uma coisa santa, você está estudando Torá, você está envolvido. Só foi uma coisa que eu aprendi. Uma coisa que eu aprendi. E eu não aprendi da noite para o dia, não. Sabe? Por muito tempo, eu achava que eu tinha que dar sempre prioridade aos estudos de Torá, estudo bíblico, Zohar e tal. E depois eu via o que a minha esposa queria, deixava para depois a atenção para os meus filhos e tudo mais. Até que um belo dia, estudando Torá, estudando os textos sagrados, eu aprendi o quê? A pessoa que não tem a capacidade de fechar o Talmud para poder atender aquilo que a esposa está pedindo, essa pessoa não está cumprindo aquilo que o Talmud está ensinando. Então vocês percebam que, por exemplo, no caso de Jacó, a gente tem algo muito semelhante. Muito bem. E que o fato dele ter feito essa transformação fez com que ele obtivesse os seus próprios méritos. Ainda que ele tivesse nascido, sabe, com toda a sua santidade, com toda a sua justiça, aquilo que ele havia herdado do seu pai Isaac, e que por sua vez havia herdado do seu pai Avraham Avinu. Ok. Terceiro tópico, meus amigos, vamos lá. O legado de Yaakov, de Esav e o conceito de parceria na Torá. Isso aqui é um tópico realmente muito importante, tá? Então a Torá, ela conta pra gente que Rivka, ela foi informada, né, pelo Criador, que ela carregava duas nações em seu ventre, né? E que a menor, então, teria um domínio sobre a maior. Então é dito que quando Esav, ele nasceu, Jacó segurou o seu calcanhar e veio logo em seguida, sugerindo o quê? Sugerindo que certamente haveria uma disputa futura. Alguns sábios nos ensinam que toda a descendência de Esaú pode ser encontrada nas pessoas que faziam parte de Roma, tá? Do Império Romano. É dito que toda a linhagem de Esaú acaba por se tornar a nação romana, os romanos, ok? Os romanos. Os romanos, de acordo com alguns sábios, todos eles vieram de Esav, vieram de Esaú, tá bom? Isso é uma informação extremamente relevante, tá? Essas duas nações seriam, né, essa nação e a outra nação, Israel e Roma, tá? Basicamente. Muito bem. O grande comentarista e cabalista também, Urashi, ele explica que a palavra nações, né, Goim, é escrita na Torá de uma forma que também pode significar grandes, né, poderosas, referindo-se
de forma mais específica, Urashi, em dois personagens muito importantes na história. Primeiro, Rabi Yehuda Hanassi, né, que foi quem compilou a Mishnah, e o imperador romano Antoninus, que em suas respectivas, que nas suas épocas, né, eles conviveram juntos, tanto o Rabi Yehuda Hanassi quanto esse imperador romano Antoninus, e que chegou um ponto em que eles tinham, sabe, uma certa, não tinha tanta desavença um com o outro. Havia uma relação ali de suporte mútuo entre esses dois, né? Agora, com essa informação, né, de que Esaú representa os romanos, Jacó representa, né, os israelitas e tal, o Razam Sofer, ele aprofunda ainda mais esse conceito, essa ideia, comparando Yaakov e Esaú a uma parceria que a gente vê sendo estabelecida na Torá, um pouco mais à frente, já depois do livro de Shemot, de Êxodo, que é a parceria que é chamada parceria Issachar e Zevulun, tá? Que consiste no quê? A parceria Issachar e Zevulun é um acordo onde uma pessoa se dedica ao estudo da Torá e a outra se dedica ao trabalho para que ela então possa apoiar financeiramente aquele que está estudando. E o mérito daquele que se esforça no estudo é dividido com aquele que sustenta esse que está estudando. Então, a parceria Issachar Zevulun funciona assim. Um parceiro estuda Torá e o outro trabalha. Esse que trabalha sustenta esse que estuda. Os méritos espirituais obtidos por aquele que estuda é dividido entre ele e aquele que sustenta ele. Às vezes a pessoa ela não tem, sabe, tempo ou a própria habilidade, sabe, de estudar e realizar ações baseadas naquilo que ela aprende e tudo mais. A pessoa, né, a gente vê, a pessoa ela tem mais facilidade com negócios, com trabalho, em acumular riqueza. O que estuda, às vezes, é um zero à esquerda em termos de, às vezes, de negócio, né? Não sabe negociar muito bem, não tem uma característica empreendedora, não tem uma característica vendedor, mas é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que se dedica ao estudo de Torá, pratica muito bem as mitzvot, possui um nível de Kedushá muito grande, então eles entram em uma parceria. Essa parceria é Issachar Zevulun. Esse que estuda, né, e às vezes não consegue ter meios de obter dinheiro, é sustentado por aquele que tem uma maior facilidade em trabalhar e obter recursos. E por que esse dá suporte para esse outro? O estudo e a elevação espiritual obtida por esse, né, que estuda é compartilhada com aquele que trabalha. Uma grande parceria. Então, idealmente, Yaakov e Esaú poderiam ter tido uma parceria semelhante. No entanto, Esaú acabou escolhendo um caminho, sabe, um pouco mais de escuridão. No entanto, Jacó, consciente disso, buscou evitar que Esaú tirasse vantagem indevida da situação e, portanto, segurou o seu calcanhar no momento do nascimento. Dessa forma, reivindicando o direito de primogenitura desde o seu nascimento. E todas as responsabilidades também. Então, em termos práticos, amigos, a parceria, agora de forma geral, tá? Toda parceria é muito mais, na verdade, do que um acordo, vamos dizer assim, em nível físico, tá? Toda parceria carrega algum poder e algum significado de nível espiritual e de nível moral também. O sucesso de uma parceria depende do quê? Depende do compromisso mútuo, né, de ambas as partes. E também da justiça, da retidão, da restrição. Não apenas naquilo que ele realiza, e naquilo que ele é bom, mas também na responsabilidade de compartilhar com o seu parceiro aquilo que, né, ele consegue ter em abundância.
Seja você aquele que estuda, seja você aquele que tem maior facilidade com o negócio. Um exemplo prático disso. Então, em um negócio, imagina, 2 sócios podem dividir as tarefas, né? Um cuida da administração interna e o outro das relações com os clientes, a parte de vendas. Então, para que a empresa, ela de fato prospere, ambos devem agir de forma ética e se dedicar igualmente ao sucesso do empreendimento. Sabendo que o esforço que ele coloca na sua área específica não é só para beneficiar ele mesmo, sozinho, mas é para trazer benefício àquele outro parceiro que trabalha na sua própria área específica, ou seja, ele compartilha aquilo que ele obtém com o seu parceiro, com a sua parceria. Tem um verso que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 30, que diz assim, olha, o Criador falando, né? Vê que hoje ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Uma das maneiras da gente interpretar essa passagem bíblica, esse verso, é justamente a ideia da importância de escolhermos um caminho de benevolência, de bondade, de vida, de compartilhamento. É uma chamada, sabe, direta, para que a gente escolha de forma ativa compartilhar as bênçãos que nós recebemos devido ao trabalho que a gente se propõe a realizar com outras pessoas. O que seria o mundo ideal? Seria aquele mundo em que eu faço o meu trabalho, e eu faço com amor, eu faço com dedicação, entusiasmo, e todo o fruto que eu recebo daquilo, eu não recebo somente para mim mesmo, mas eu compartilho com outras pessoas. Aquela ideia, sabe, de que tudo que eu produzir vai trazer benefício para todas as pessoas do mundo, e eu sei ao mesmo tempo que tudo aquilo que é produzido por todas as pessoas do mundo também vão trazer benefício para mim. Seria o ideal. Muito bem. Quarto tópico. O valor do estudo e quando a gente fortalece a Torá. Ainda falando, né, sobre o ensinamento do Or HaChaim, ele discute o shekel, né, o shekel HaKodesh, né, ou o Mahasita shekel também é chamado. O que é o Mahasita shekel? O meio shekel, tá? O meio shekel, né, é sagrado, né, pelos israelitas, porque era como se fosse um valor em dinheiro, tá? Que era entregue no templo sagrado. E todo esse tesouro que era recolhido no templo servia para fornecer suporte para todos aqueles que se dedicavam a realizar o serviço e o trabalho dentro do templo sagrado. Isso está muito relacionado, inclusive, com essa parceria Issachar Zevulun, tá? Então, a ideia aqui compartilhada pelo Or HaChaim é que alguém pode compensar os seus erros através do estudo da Torá. É uma forma de você obter, sabe, misericórdia divina. Quando você estuda a Torá, quando você traz, sabe, a luz da Torá para dentro do seu pensamento, para o seu coração, né, e começa a agir de acordo com aquilo que a Torá ensina, você consegue realizar techuvá, você consegue reparar as transgressões que você cometeu, sabe, em vidas passadas, ou nessa própria vida mesmo que você se encontra. Isso é uma forma. Agora, também é possível obter favor divino e misericórdia quando a gente faz o quê? Quando a gente contribui para o sustento, né, da própria Torá e do estudo da Torá e da disseminação da sabedoria da Torá. Quando, né, você que faz parte da comunidade de alunos, né, da nossa escola, quando você faz a sua tzedakah para a nossa escola, você precisa saber que existe uma energia espiritual nessa ação capaz de trazer sobre você, que realize essa contribuição, a pagar, né, a realizar um conserto de erros
que, infelizmente, talvez você tenha cometido no passado devido à sua má inclinação. Então, por exemplo, se você não tem a capacidade de se entregar completamente a um estudo de Torá, devido a tantas outras coisas que você tem na sua vida, no seu dia a dia, que você precisa lidar, o fato de você trazer sustento para pessoas que se dedicam a fazer isso, o mérito dessa pessoa que está ali estudando, que está ali disseminando a sabedoria da Torá no mundo, também é compartilhado com você. E essa luz tem o poder de apagar as suas transgressões passadas e trazendo você, dessa forma, para um nível de consciência mais elevado. Isso é bíblico, isso é da Torá. A Torá ensina exatamente isso. Por isso que é extremamente importante a gente, sabe, não ficar fazendo muita conta e fazendo matemática quando o assunto é contribuir para, sabe, realmente fortalecer todo e qualquer projeto. Eu não estou falando especificamente só da escola, não, mas todo e qualquer projeto sério de disseminação de Torá no mundo. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque você não está só ajudando essa organização, essa instituição, mas você está literalmente ajudando a si mesmo a apagar transgressões passadas e aproximar a si mesmo da luz do Criador. Muito importante essa ideia. A Gemara, né, o Talmud, Hulim, ensina que o mundo existe pelo mérito daqueles que são humildes e não se consideram acima dos outros, né? E dentro dessa categoria, você vai encontrar pessoas que se dedicam ao estudo e disseminação da sabedoria da Torá no mundo. É uma característica, assim, eu diria que básica, de pessoas que lidam e trabalham com isso. A humildade. E o que é a humildade? A humildade é exatamente saber que você não é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, você precisa do suporte de outras pessoas, você sabe, você tem consciência disso, para poder realizar o seu trabalho. Portanto, amigos, é importante para todos nós aspirar, né, ser alguém que se dedica para a disseminação da sabedoria da Torá no mundo, ou sermos apoiadores dessas pessoas. Muito importante isso. Vamos ao último tópico. Conflito e destino. O dualismo, então, entre Yaakov e Esav, tá? Então, a porção dessa semana fala do primeiro conflito, né, entre Yaakov e Esaú, ainda dentro do ventre da mãe. Alguns sábios falam que, na verdade, essa briga não foi para quem saía primeiro, era para quem obtinha mais faíscas de luz. Um ponto interessante, né? Porque normalmente a pessoa acha que a briga que aconteceu era para ver quem ia ser o primogênito, né? Quem ia nascer primeiro. Na verdade, a gente encontra nos escritos de alguns tzadikim que a luta que aconteceu era que tanto um quanto o outro, na verdade, queria obter mais faíscas de luz para poder elevar. E que por isso eles estavam brigando. Muito bem. Então, a Parashá fala sobre isso, sobre essa briga interna, né, que teve ali dentro do ventre da Rivka, entre Jacó e Esaú, culminando na disputa pela bênção do seu pai Isaac, né? Explicando ainda essas complexidades e os comentários do Rashi, existe um grande sábio chamado Zera Shimshon, tá? Esse sábio, ele destaca, então, uma natureza complexa dos descendentes de Jacó e de Esaú e o propósito desse conflito, que é um conflito que perdura aí por muitas e muitas gerações, tá? E que, de novo, é um conflito que existe internamente, dentro de cada um de nós, mas que também se manifesta no mundo como um todo. A gente precisa sempre lembrar isso, né? Existe aquele princípio espiritual que fala assim como acima é abaixo, né? Já ouviu falar? Isso também significa o quê? Aquilo que acontece dentro de nós tem o potencial de acontecer em escala global. Então, se existe uma luta interna entre a consciência de Esaú e Jacó, dentro, né, de cada um de nós, a gente precisa saber que também essa luta se manifesta no mundo físico entre duas nações, tá? Muito bem. Considerando, sabe, tudo que veio de Roma e tudo que veio de Jacó, olhando para o mundo hoje, você vai saber exatamente quem são esses dois grupos, tá? Eu não vou falar hoje aqui de forma explícita quem são, mas a pessoa que tem entendimento, ela vai saber exatamente de quem que eu estou falando, tá? De quais grupos eu estou falando. O grupo de Roma e o grupo de Israel.
Ok. Muito bem. Esaú e Jacó. Rashi, ele questiona por que é necessário identificar Isaac como filho de Abraham nessa paraxá, e o Zera Shimshon, esse outro grande comentarista, ele sugere que mesmo os descendentes de Esaú, como o imperador romano Antoninus, o qual eu me referi previamente, né, mais cedo, eles também podem ter qualidades, pode ter luz dentro, não é porque é de Esaú, significa que não tem luz dentro, não significa que não tem alguma coisa boa, né? Não é isso, não é isso. Da mesma forma, a gente pode encontrar na descendência de Jacó indivíduos que possuam ali uma característica muito negativa. Sim. A gente sabe, por exemplo, situações terríveis, sabe? Entre pessoas da própria família, por exemplo, do rei Davi. O rei Davi não teve um filho que teve ali desejo, sabe, de matar o próprio pai? Né? Outros reis de Israel que também eram de uma índole duvidosa, sabe? Então, mesmo sendo de Jacó, mesmo tendo nascido de Jacó, isso não significa que todos os indivíduos, né, vindos de Jacó também não tenham traços assim bem negativos. Ao passo que indivíduos, né, do lado de Esaú também também demonstram características positivas. Então a gente vai encontrar esses dois lados, nesses dois extremos também. Uma outra interpretação se concentra no fato de que Isaac teve, né, dois filhos com naturezas opostas, né, Yaakov, o tzadik, o justo, e Esav, o ímpio. E essa oposição é vista como um tema, inclusive, recorrente, estendendo-se através das gerações e simbolizando essa contínua luta entre luz e escuridão. Né? Agora, o Zera Shimshon, ele rejeita a ideia de que Esaú era mau apenas por influência dos seus familiares por parte de mãe, no caso, seu avô materno, né? Então, o Zera Shimshon, ele sugere que Esaú ele foi criado para se opor a Yaakov desde o começo, desde do pensamento da criação. E aqui, né, a gente conecta com aquilo que eu falei, que a criação de Esaú, no final das contas, foi para diminuir o castigo sobre os filhos de Israel. Porque, de novo, toda alma israelita que não cumpre com seu propósito, né, o destino natural seria a passagem pelo Guerrinão. No entanto, os sábios explicam que, atendendo um pedido de Abraão, o Criador, então, fez com que, sempre quando Israel vacilasse, ele não tivesse que passar, para que ele não tenha que passar pelo Guerrinon, ele então fica em exílio. O exílio. O exílio é o que vai, vamos dizer assim, servir como a punição, por assim dizer, tá? E que isso vem por meio de Esaú. Esse exílio acaba se manifestando por meio da consciência de Esaú. A consciência de Esaú é o que acaba fazendo com que Israel entre num estado de exílio. Isso é incrível, sabe, de você pensar, porque sempre quando a gente coloca o nosso foco em coisas materiais por muito tempo, automaticamente o que vai acontecendo na nossa mente? A gente vai percebendo uma desconexão com aquilo que é espiritual. A gente vai percebendo o crescimento desse distanciamento das coisas do céu, das coisas divinas. Quanto mais a gente está ligado com a consciência de Esaú, de material, riqueza, poder, status, aqui e agora, gratificação instantânea, alívio imediato. Essa é a consciência de Esaú. Vai gerar o quê? Vai gerar um exílio espiritual. Vai fazer com que a pessoa se distancie cada vez mais do que da conexão com Hashem. E esse é o castigo, esse exílio. O que é o exílio? É essa sensação de vazio espiritual. Com frequência a gente vê pessoas que acumulam riqueza, acumula dinheiro, acumula, sabe, poder, mas estão sempre se sentindo vazias. Estão sempre se sentindo, sabe, pobres, mesmo tendo
muito dinheiro na conta bancária. Por que isso ocorre? Por causa desse exílio, por falta de satisfação. Porque tem uma diferença muito grande naquilo que é satisfação e naquilo que é desejo. Se uma pessoa satisfeita, significa ser uma pessoa que está em paz consigo mesma. Uma pessoa que está sempre buscando cada vez mais e mais e mais. Não. Satisfação significa que eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com a minha conexão com o Criador, estou bem com a minha família, estou bem com aquilo que eu tenho. Não tem muito dinheiro na minha conta, mas eu estou feliz com aquilo que eu tenho. É uma bênção, eu sinto que é uma bênção do Criador. Então, o que é o exílio? A busca ferrenha por somente aquilo que é físico e, portanto, passageiro, acaba distanciando a gente daquilo que é verdadeiro e eterno, que é o espiritual. Então, que com a ajuda do Criador, durante essa semana, a gente tenha muita clareza em relação a essas duas consciências, Jacó e Esaú. Entendendo que, ainda que nós tenhamos herdado, sabe, traços positivos e negativos de antepassados, do meio o qual a gente nasceu e tudo mais, a gente sempre vai ter uma escolha de ou fortalecer a consciência de Esaú ou fortalecer a consciência de Jacó. Que todos nós possamos escolher fortalecer a consciência daquilo que é eterno, daquilo que realmente é para sempre. A consciência de Israel, a consciência de Jacó. Tá bom, meus amigos? Então, com isso, eu me despeço de vocês. Tenham uma boa noite, tudo de melhor sempre. E nós nos encontramos na semana que vem, Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, para mais uma conexão semanal. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.